Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que bom nós estarmos aqui novamente nesse bate-papo e hoje eu tenho a maior alegria de trazer aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa semanal, a Josiane Bittencourt, uma amiga, e eu tenho certeza que vai ser uma grande experiência. Você que não se inscreveu, se inscreve, deixa seu like, que vai nos ajudar muito. Josiane, seja bem-vinda e que possamos nessa conversa ajudar muitas pessoas que estão em casa a descobrir através da sua vida como que pode também avançar na vida em tudo, né? A progressão, seja ela espiritual, material. Então é esse bate-papo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Eu que sou uma admiradora do seu trabalho na comunidade, como empreendedor, que a gente tem aprendido tanto com o senhor. Eu que agradeço, meu amigo, mas eu tenho certeza que essa troca nossa de experiência e que a gente que gosta de empreender é um dom que Deus nos dá. Mas fala comigo, conta o pessoal que está em casa, você é casada, quantos filhos? Conta para nós aqui, professor. Casada, sou mãe de gêmeos, o Nino e o Davi, que hoje está com 15 anos, vai completar agora 16 anos, em novembro mesmo. E o Renato, vocês têm quantos anos de casado? 16. 16 anos. Josiane, conta para nós como é que a Josiane tem uma empresa que chama Vale do Aço Embalagens, Isso. mas antes de nós chegarmos na sua empresa que hoje você tem, conta para mim como é que foi esse percurso antes de chegar. Você trabalhou, você tem uma história assim de trabalhar em vários lugares, mas conta para nós, em um resumo aí, como que foi esse trabalho até chegar a Vale do Aço. Então, você tem 8 horas e 24 minutos, é longa. Eu vou resumir então um pouquinho. Eu nasci em Conselheiro Lafayette, vim para Coronel Fabriciano, tinha 5 anos, e trabalhei em vários lugares, morei com várias famílias, né? Minha história é longa, e fui motorista de ônibus. E o meu sonho nunca foi empreender, o meu sonho foi ser motorista de ônibus. E eu estava realizada com a profissão que eu tinha. Só que a gente faz uns planos, mas Deus tem outro. E você foi motorista de ônibus quanto tempo? Eu fui 5 anos, aproximadamente 5 anos, motorista de ônibus. Trabalhava então todos os dias, né? Todos os dias, e me dedicava inteira. Realizada. Eu era realizada. E era a profissão que eu queria. Só que Deus tinha um plano maior na minha vida. E já tinha me preparado com a infância e com a minha juventude. E me preparou para ser motorista, para me empreender depois. E nesse percurso de ser motorista, você conheceu muita gente? Muita gente. As histórias do cotidiano que o pessoal passa todo dia, as mesmas pessoas que a gente vai ali se relacionando, né? Isso. Fez amizades. Demais. E hoje são meus clientes. E aí, quando foi assim, o toque que você falou assim, não, agora é o momento de... Então, foi quando eu engravidei. Eu engravidei, e foi gêmeos, para minha surpresa, né? Foi 2 bênçãos. E eu não consegui trabalhar quando eu retornei da licença maternidade. O meu horário era, eu saía de casa tipo 3h45 da manhã e eu não dormia. Então eu chegava muito cansada, eu falei assim, não, eu vou dar um tempo, não vou trabalhar mais, vou pegar o seguro-desemprego e depois os meninos vão estar com 6, 7 meses, eu vou retornar ao trabalho. Então eu desliguei da empresa. Ao me desligar, os meus passageiros começaram a me procurar. Ai, motorista, você saiu por quê? O que aconteceu? A gente vai fazer uma abaixo-assinada, eles mandaram você embora. Então eu senti que eu era uma pessoa querida. E eu vi aquilo, uma possibilidade de eu estar vendendo algo para aqueles passageiros que me procuravam. E o Renato, meu marido, trabalhou numa empresa que entregava embalagens. Aí a gente falou assim, vamos vender embalagens. E nessa época ele também era motorista? Nessa época ele já era motorista, que ele também foi cobrador meu. Ele trabalhou na mesma empresa, ele foi cobrador. Ali que vocês conheceram? Isso. Aí ele teve que desligar da empresa e foi tentar a vida de motorista. Tirou carteira, eu falei, não, vamos para frente, vamos ser motorista. E aí ele trocou carteira e começou a trabalhar no caminhão. E aí eu fui vender embalagens. Eu tinha um Fiat Uno, eu tirava os bancos, colocava as embalagens e saía de porta em porta nos bairros que eu fazia, na minha linha de ônibus.
Então, eu conhecia todo mundo, entrava na casa de um, entrava na casa de outro. Eu eu lembro, até me emociono falar, porque eles falam muito de um idoso no ônibus. Eu não tenho paciência, a gente já tinha uma paciência. E foi eles que me colocaram mais ainda como empreendedora, porque eu era na casa deles que eu batia. E eles me compravam prato descartável, garfo, palito. O que eles iam fazer com isso? Eles compravam para ter minha presença na casa deles. E foi aí que deu o início. E é bom a gente aprende com a sua história, porque às vezes a gente acha que no percurso, a gente fala, por que eu estou fazendo isso no percurso? E a gente depois vai entender que Deus está preparando a gente. Quer dizer, você tinha um sonho e você fez com que esse projeto, que era ser motorista, ser bem executado, aonde você chegou em um outro patamar. E às vezes as pessoas não compreendem isso, que o processo nos forma para algo maior. Isso. E aí a Vale do Aço começou então a partir dessas pequenas vendas em casa. De porta em porta. Isso demorou quanto tempo? Ficou uns 8 meses eu vendendo assim. E eu estava vendendo muito rápido. Então eu tinha que comprar muita mercadoria. Eu falei assim, eu preciso de uma loja. E tudo era descartável, era produtos descartáveis. Por isso que é Vale do Aço Embalagens. E hoje a gente não é só embalagens, né? A gente é festa, a gente é artigo de confeitaria, presentes. A linha é bem completa, mas é Vale do Aço Embalagens porque era só embalagens e ia ser só embalagens. Entendi. E aí começou a sua primeira loja, foi aonde? Foi no bairro Giovannini, Coronel Fabriciano, na esquina da Premiale. A loja era aproximadamente 50 metros. Bem pequena. O nosso escritório era um banheiro. E aí ali começou o sonho seu. Começou os sonhos. E quanto tempo até abrir uma loja maior que vocês ficaram? Nós ficamos assim? 2 anos. 2 anos. Aí a gente teve a oportunidade de ir para um local maior, né, que é do lado da antiga Mavimoto. Nessa época, Deus assim, trabalhou de uma forma tremenda nas nossas vidas, que a gente nem soube explicar como que foi assim, um up da Vale do Aço Embalagem. Foi a mão de Deus mesmo, não tem outra explicação, porque ela já trabalha com a gente dessa forma. Ela vem me preparando, como eu falei com o senhor, desde a minha infância. Então, assim, quando nós fomos mudar, tinha várias casas de embalagem e uma delas veio a acabar, né? Veio vender. E nós mudamos para um local que era um ponto estratégico. E nós não sabíamos a potência que a gente ia ter ali, que era nesse lugar no Seu Giovannini. Então, dali veio o up da Vale do Aço. Depois de 2 anos que a gente estava nesse ponto da Premiale, nós mudamos e vimos o crescimento. E nesse tempo todo... A bênção de Deus. A bênção de Deus. E nesse tempo todo, você cuidando de casa, trabalho, junto com o esposo, vocês fazendo tudo. Tudo. Carregando caixa, vocês dois, fazendo tudo. A gente vendia, entregava. Tinha cuidado dos gêmeos, do menino Davi. Então a gente era tudo. E me conta uma coisa, e nesse espaço de tempo, depois até chegar, como é que era a sua experiência assim, com Deus? Como que você reagia a cada coisa? Como é que você foi introduzindo a espiritualidade? Porque às vezes a gente não dá para contar tudo aqui, mas a gente sabe que, eu te conheço há muito tempo, a superação que você fez ao longo da vida, né? Você passou algumas coisas e você realmente conseguiu olhar à frente do tempo. E como que você foi fazendo com essa experiência de fé? Você ia empreendendo e colocando nas mãos de Deus, como é que você ia fazendo nas suas orações? Então, tudo que eu consegui até aqui foi na mão de Deus. Foi Ele que foi me colocando no caminho certo, na hora certa. Então, a Vale do Aço está onde está, é com a mão de Deus. Então, tudo que eu vou fazer é Ele na frente. A minha vida é consagrada a Deus. Então, tudo pertence a Ele. Então, Amém. Tudo que eu vou fazer é Ele. Eu tive uma experiência, vou contar rapidinho, vou tomar seu tempo. Não, nós temos tempo, pode falar. Então, quando eu trabalhava vendendo livros, eu acho que eu tinha uns 15 anos, e foi uma experiência com Deus.
E a partir daí, ele entrou na minha vida de uma tal forma, assim, que eu deixo tudo por conta dele. E tem dado muito certo, porque ele... Porque Deus nos inspira, a gente, como diz, a gente tem os projetos nossos, mas Deus modela, a gente às vezes, como diz, você pensou uma coisa e Deus ainda vai além, Deus ainda, não, meu filho, é mais um pouquinho ainda, você tem que, é esse aceitar de Deus, porque às vezes a gente não compreende naquele momento que Deus tem algo maior. E relacionar Deus com aquilo que eu penso, que eu faço, faz com que eu aceite os projetos de Deus. Porque às vezes você poderia ir lá, não, mas era só isso que eu queria. Mas aí não era, Deus tinha outro projeto, outra forma de relacionar. E aí dentro da sua empresa hoje você tem 3 unidades, correto? São 3 lojas e um centro de distribuição. E como que essa experiência de fé do qual você acredita que você faz parte da comunidade de fé, como que você leva isso para o seu dia a dia na empresa, no sentido assim, com os empregados, com as pessoas, como é que é a sua forma, você sente que essa experiência com Deus passa nesse momento para as pessoas que estão com você, como é que você sente essa relação através da fé? Então, eu sinto que Deus, ele está ali presente, ele se faz presente hoje na minha equipe. Todos os dias a gente abre a loja, a gente começa em oração, e ele é tudo ali, ele é o meu pilar. Sem ele nós não somos nada. Essa semana mesmo eu fiz uma reunião e é onde eu falei que se tem Vale do Aço Embalagens, tem Deus. Sem Deus não há Vale do Aço Embalagens. Não há Josiane. Como eu te falei, eu tive uma experiência com Deus e hoje ele é o pilar da nossa vida e de todos que estão ali também. Então, assim, a Vale do Aço Embalagens tem um tratamento não só com os clientes, mas com quem trabalha nela, que é a minha equipe de resiliência. A gente gosta de ser tratado bem. A gente é uma pessoa boa. Porque Deus está conosco ali. Essa espiritualidade vai humanizar a gente. E é bom o pessoal que está escutando em casa, é importante a gente compreender isso. Apesar porque às vezes a pessoa acha que isso é só uma poesia. Não, é um sacrifício que transforma aquilo que nós estamos dizendo aqui, porque é um desafio no mundo que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo sabe que passa por aqui, acompanha. O empreender hoje, a gente tem que acreditar muito. Porque a gente não depende, às vezes, só dos nossos esforços. A gente pega essa luz do Espírito Santo que nos inspira a trabalhar de certa forma em setores diferentes, mas a gente depende das pessoas. E se não há harmonia nisso tudo, as coisas desandam de tal forma que E nós vivemos num país que hoje falta trabalhador, né? Hoje, todo lugar que você passa numa loja está precisando de gente para trabalhar. E as nossas equipes de trabalho, como você também tem a sua equipe de trabalho, a gente tem que acho que um grande desafio é que a pessoa possa compreender que a empresa é uma família. Tem muitas pessoas que vão falar de equipe, eu falo da minha, eu falo assim, não, mas não é isso tudo, eu falo, ó, como que você trata a sua família? Então, se a sua equipe é a sua família, você tem que tratá-la bem. Você trabalharia na sua empresa? Pense. Então, Deus está ali, habitando ali. Então, você tem que tratar bem, ser uma pessoa do bem. E ali é um ambiente agradável. Então, assim, faça com que a minha equipe seja unida. E onde há Deus? Eu acho que uma grande questão do empreendedor é porque hoje a gente também, a mão de obra, ela é escassa, né? É uma realidade. A gente tem medo, às vezes, de tomar umas atitudes, porque é o seguinte, tudo que é harmonia, a gente tem que só agradecer. E quando não há harmonia, a gente tem que ir lá e entender o que é. Porque, às vezes, a gente tem medo de fazer uma limpeza. E a gente tem que chegar ao momento seguinte, não, tem que fazer sim.
É igual aquela fruta que está lá podre como diz, lá na cesta, e se eu permito, e a pessoa tem que compreender que é família. Ah, mas todo mundo pensa em dinheiro. Não. Mas é uma família que faz um processo girar. E se você tem harmonia na empresa, como família, aquilo vai caminhar, aquilo vai fazer bem. Às vezes você é empresário em casa, e às vezes você tem medo. E aí, nesse momento, você tem que fazer o seguinte, fazer a limpa. Se for necessário, mas é essencial. Não, essencial tem que ser bom. E é difícil porque a gente vive, né? Porque a gente quer que todo mundo esteja na mesma convicção. Talvez a pessoa seja boa, mas não naquela equipe. Aí, com o seu olhar, né, como o olhar de cada um de nós, a gente vai fazer as pessoas progredirem. Como alguém fez você progredir no passado, não vai mesmo. Tem aqueles que não acreditam, mas também tem aquelas pessoas que acreditam no processo de transformação. Você não é rico, você não cresceu de berço, você não veio de uma família que te deu essa base financeira. Você fez uma estrutura começando praticamente do zero. Passei por vários setores, né? Como eu já fui também da CLT, então eu sei como que você gosta de ser tratado. E tem funcionário também que eu vejo assim, que não é para estar com você. Não é que ele seja ruim, ele não é bom porque você... Isso. Há um mapeamento de todos os lugares que nós estamos. Tem pessoas boas em lugares que não são para elas. Isso aí não é... A gente só tem que ser sincero, né? E a gente tem que estar no lugar certo. Você tem que estar, eu tenho que estar no lugar certo. E aonde a gente está no lugar certo, tudo frutifica. Isso. E essa pessoa que está no lugar errado atrapalha toda a sua equipe. Atrapalha. Não adianta. Então você tem que liberar para que ele possa procurar uma área para que seja bom em um outro lugar. Isso aí. Como a gente também, a gente tem que reconhecer às vezes que a gente está no lugar errado e a gente daqui a pouco vai ter que reconhecer. Mas é isso, a gente também vai aprendendo a lidar com todos os tipos de pessoas. Porque a gente não nasce sabendo empreender. Não. E a gente vai aprendendo, vai se adaptando. A gente aprende apanhando, né? Nesse setor a gente aprende. Porque se a gente tivesse nascido num processo de crescimento que era natural, mas não é. Não é. Né? E o ser humano, como ele está, alguns dizem em evolução e algumas em involução, aí você nunca sabe o que é o outro. Que é o mundo, é o mundo. A pessoa é um mundo que a gente sempre tem gente que todo dia chega de um jeito novo, né? Isso aí. Mas é isso. Eu quero agradecer, Josiana, esse bate-papo. Muito obrigado. Eu tenho certeza que você em casa vai aprender muito. Olha, a superação que você vai perceber. A Josiana conta um pedaço. Depois, Josiana, você tem que voltar aqui para você contar. Tem muita coisa que a Josiana pode nos ensinar da vida dela, de superação, de tudo que você passou e agora o patamar que você está no sentido de empreender, você e seu esposo, que o sofrimento, tudo que passou, tornou você capaz de ver além do que a gente vê. Porque o grande problema é quando a gente vê no limite, a gente vê além. A gente aprende muito. Na verdade, eu fui preparada para viver o que eu estou vivendo hoje. Porque eu só agradeço o que eu vivi. Porque eu fui preparada. Foi a minha base. Porque eu acho assim que tem a história de José do Egito, ele foi preparado. Um dia eu me indaguei com Deus, falei, Deus, por que tanto sofrimento? Aí eu encontrei com uma pessoa, essa história depois eu vou voltar para contar, e ela me falou, você conhece a Bíblia? Eu não conhecia. Ela falou assim, então você vai ler o Velho Testamento de José do Egito. Então eu entendi que para a gente ser preparado, Deus coloca tudo no conforme. Então eu fui preparada para viver o que é hoje. E se você aceita esse moldar de Deus, o trabalho com Deus, as coisas não é que sejam mais fáceis, mas são mais saudáveis na vida da gente, a gente supera com mais rapidez. E tem sofrimento que só lá na frente você vai entender por que teve esse sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, é uma lapidação. Ele está te amadurecendo, ele está te deixando você uma pessoa que vai chegar lá na frente melhor,
resiliente, humana, vai saber entender os outros, vai dar valor. Diz que quem carrega o próprio balde dá valor a cada gota, não é? É lógico. É sobre isso. Quem não carrega desperdiça ele inteiro e depois ainda É. reclama. Muito obrigado, Josiane. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Obrigada. E Deus abençoe você que nos acompanha. Que Deus abençoe e que esse nosso bate-papo possa enriquecer a sua vida, entendendo que sempre Deus nos mostra os caminhos quando a gente permite Ele trabalhar em nós. Deus abençoe e até uma próxima semana.